Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. A convidada de hoje é uma professora aposentada da rede pública estadual, formada em letras pela UNIG, linguística pela UFRJ e mídias da educação pela UFRRJ. Mãe do Guilherme e do Enzo, esposa dedicada, fã da banda Biquíni Cavadão, apaixonada pela família, louca por praia, viagens e grata pela vida. Com o tema Eu Escolhi Ser Mãe e Amo Ser, a minha queridíssima amiga Suzimar Brum. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? É uma honra sempre poder participar aí dos seus projetos e já aproveito para desejar muito sucesso aí, né? Que tem tudo para dar certo e eu já estou amando. Suzy, que delícia você estar aqui hoje nesse Chá da Tarde. E assim, começando esse mês de maio, a gente tinha que começar, eu falei assim, não, gente, eu quero pessoas assim, principalmente para começar, eu quero uma mãe que eu olho e falo assim, gente, que mãe? Porque assim, gente, pra quem não conhece a Suzy, agora eu vou falar assim, Suzimar Brum, que eu chamo de Suzy. Pra quem não conhece a Suzy, gente, ela é uma mãe maravilhosa, sempre presente na vida dos filhos, ensinando principalmente eles voarem com as próprias asas, tá ali presente, mas ela sempre... Gente, assim, tive a honra de conhecer os 2 filhos dela. E, Suzy, assim, pra começar, quando, como... onde? Em que momento? Já que maio é o mês das mães, em que momento você decidiu que seria mãe? E essa mãe que é literalmente, ao meu ponto de vista, quero deixar isso bem claro, vai que tem gente que discorda, né, Suzy? Mas eu acho que muita gente concorda com a minha opinião. Que no meu ponto de vista, você decidiu ser literalmente essa mãe. Porque quem te conhece sabe que você luta pelos seus filhos, mas principalmente não passa pano quando eles estão errados. Então, como que surgiu esse lado materno da Suzimar? Bom, eu acho que assim, é uma história longa, mas eu vou encurtar, porque assim, desde menina, né, acho que, né, como a maioria das crianças, a gente brincava de casinha e tinha toda aquela fantasia, né, de um marido imaginário, e os bonecos eram os nossos filhos, né? Eu sempre fui uma menina típica, porque no meu grupo de bonecas, eu tinha mais bonecos. Então, eu tinha muitos meninos. Como eu sou lá da década de 80, né, 70, 80, a gente tinha uns bonecos chamados Para Pedro, e eram uns pequenininhos, porque hoje a gente tem, né, esse monte de boneco com cabelo articulado, cheio de... Na época, não. Então, assim, era mais boneca. Mas eu não, eu já queria desde pequena, assim, brincar com bonecos, e eles tinham nomes. Meus bonecos todos tinham nomes, e eu tinha, por incrível que pareça, o nome dos meus filhos hoje nos meus bonecos, né? Então, Gente. não o Enzo, porque o Enzo já é um nome mais recente. Mas, assim, o Guilherme foi meu primeiro boneco, né? O primeiro boneco que eu ganhei, eu coloquei o nome de Guilherme, e aí eu tinha também o Matheus e o Nicolas, e eram os meus 3, assim, adorava brincar com eles. Mas aí não foi ali ainda que tinha essa questão toda, né, de aflorar ser mãe, mas começou ali, né? E aí ali eu emendei com aquela brincadeira de ser professora, que também é muito sonho de menina, né? Ah, eu quero ser professora. E via minha mãe, né? Minha mãe, ela dava aula em casa e via as crianças lá. E eu tinha um apego aos alunos da minha mãe, né? Ela era explicadora. E aí eu me via como sendo um pouquinho cuidadora deles, né? Então eu falei assim, gente, é isso mesmo que eu quero ser professora, eu quero dar aula para crianças, né? Então, assim, tinha esse instinto um pouco materno. E aí cresci,
passei em concurso, realmente me tornei professora e comecei no próprio estágio, né, quando eu fiz, curso de formação de professores, eu já via aquela minha tendência a querer cuidar, porque no estágio a gente pegava sempre era, né, o curso de formação de professores te habilita para dar aula, de primeira a quarta série, né, tem a parte do pré-escolar também, e foi onde eu comecei o meu estágio, e eu fiquei apaixonada por aqueles pequititinhos. Então, assim, eu era uma menina querendo ser mãe, então eu cuidava e as professoras se aproveitavam disso, tá. Eu sentia isso, assim: "Epa, que chegou uma estagiária ali que eu vou deixar na mão dela, porque ela gosta de fazer isso". Então eu ia, fazia, né, antes mesmo de formar, eu já fazia todo um trabalho de cuidado com a criança, e o meu realmente ia muito mais além, não é querendo, assim, me gabar não, mas era meu mesmo, sabe. E aí, né, eu, comecei a dar aula, entrei para o estado, comecei a trabalhar realmente, e aí isso foi, assim, serenando em mim, que aí já virou uma coisa comum, né, eu tinha essas crianças, não era aquela coisa desesperadora, então elas estavam ali por perto. Mas quando meu irmão teve o filho dele, e uma amiga, minha melhor amiga também foi mãe e me deu o filho dela para batizar, foi um espaço curto de meses entre um e outro. Ali, com o nascimento daquelas 2 crianças, 2 meninos, né, meu xodó, né, gosto muito de meninas, mas, assim, eu tenho um vínculo com os meninos muito grande. E aí, ambos tiveram, né, o Adriel, meu sobrinho, o Igor, meu afilhado. Ali eu vi: "Gente, eu quero ser mãe". Então foi assim, no nascimento dos 2, e assim eu falava: "Gente, a minha comadre e a minha cunhada devem, falar assim: 'Essa daí é uma tia psicopata'", porque eu era um grude, eu era um grude, e hoje eu entendo como elas me suportavam. Eu fico me perguntando, minha cunhada e minha comadre me suportaram, porque eu era um grude com as crianças, eu era, assim, uma leoa. E aí eu falei assim, eu acho que foi ali, né, eu posso dizer que foi nesse momento que eu me tornei tia e madrinha, porque na escola e toda aquela coisa de brincar de boneca, era todo um cuidado, mas assim, quando é um vínculo de madrinha e de tia, é um amor misturado com aquilo que você já sabe fazer, que é cuidar, proteger, orientar, que era o que eu já fazia. Gente, aquilo ali, eu falei: "Eu quero ser mãe, eu quero casar". Aí eu já estava namorando na época, falei: "Gente, eu quero ser mãe, eu preciso ser mãe, porque senão eu vou sequestrar esses 2 meninos". Né, porque eu vou levar para mim, não vou devolver para essas mães, porque eu amava, assim, de paixão. Era uma coisa, então acho que, para responder essa sua pergunta, eu me descobri mãe, né, eu fui, assim, me desenvolvendo no cuidado com as crianças, né, ao longo de uma vida, já em contato, como eu te falei, com os alunos da minha mãe, então mas aquele estalo para quando eu falei: "Eu quero ter os meus filhos, senão eu vou roubar o dos outros", eu Nazaré, foi Nazaré! é, mas eu falei: "Eu nasci para isso mesmo", porque eu chorava horrores quando eles iam embora. Então eu era muito grudada. Então, assim, eu ori eu cuidava, eu dava bronca, e eu tinha essa relação com as 2 de, elas sabiam, me conheciam, então não tinha esse mimimi que tem hoje, eu tinha essa abertura, né. Com elas. Então eu cuidava, eu podia dar bronca e podia cuidar, e eu podia amar, e podia dar carinho, e recebia esse carinho. Então eu falei: "É isso que eu quero para mim". E Júnior, e foi assim, ao mesmo tempo que foi tenso, eu tinha um diagnóstico de que eu não podia ter filhos. Nossa, Eu Suzy. tive um diagnóstico, né, num de meus exames preventivos, assim, antes do meu casamento, e fui a 2 médicas lá no Rio, e elas falaram: "Olha, você vai ter que fazer um tratamento ou inseminação artificial". Aí você imagina como ficou a minha cabeça, né, se assim, aquilo, mas ao mesmo tempo que foi essa paulada, né, daquela Vou até tomar informação, uma xícara de chá, porque depois dessa informação. sim, eu
Até hoje eu falo assim, engraçado que eu não me abati, eu tomei um susto, acho que foi isso, Uhum. né, eu não fiquei, assim, desesperada, não, eu tomei um susto, porque eu duvidei das 2. Olha, eu fui a uma médica, que era minha médica antiga desde menina, né, ginecologista, e depois duvidei e fui procurar uma segunda opinião, e o Uhum. diagnóstico foi o mesmo. Né. Então, assim, que eu teria uma dificuldade imensa, que eu teria que fazer um tratamento, e que tinha que começar já a fazer o tratamento logo que eu me casasse, se era isso que eu queria. E eu falei assim: "Não, gente, eu vou me casar, mas eu vou me organizar, né, financeiramente pra". "Não, você não pode, você não tem tempo", porque eu me casei com 30 anos, né. Uhum. Então: "Não, você não tem tempo, você tem que já casar e ver logo essa questão do tratamento". E eu ignorei, Júnior, eu ignorei e não Não tomei aquilo para aceitou, mim não não. tomou, exatamente. E era assim tão eu acho que eu tenho esse lado meu bom, sabe, tem coisas que me desesperam, tá, não vou dizer que eu sou sempre assim não, tem coisas que me tiram do eixo. Mas tem coisas que as pessoas falam assim: "Suzy, como você consegue?". Porque me parece que não é aquilo não é a verdade, sabe. Então, assim, na minha cabeça, eu falo assim: "Elas estão loucas, eu posso ter filho", eu ainda brincava, falava Uhum. muito isso para meus colegas: "Gente, eu posso ter filho igual coelho, para". Claro que eu vou ter os meus 3 filhos, Guilherme, Nicolas e Mateus. Então, assim, eu ainda tive esse diagnóstico e de verdade, não me pergunte, porque até hoje, quando vou a consultas, as médicas falam assim: "Você fez inseminação para ser mãe?". Eu eu tomava até anticoncepcional, porque eu falava assim: "Não, se eu não tomar, eu vou engravidar". Eu ficava pensando: "Não, eu tenho que tomar anticoncepcional, porque eu acabei de me casar, tenho minhas contas para pagar, quero Uhum. me estabelecer, então quando eu puder, né, eu vou ter meu filho". Planejou, né, Suzy? Então, planejei, né, 1 ano e meio depois, né, mesmo já eu já estava com mais de 30 anos, mas também isso não me assustou, e eu falei: "Não, agora eu vou, parar de tomar remédio para engravidar e beleza". E eu engravidei no primeiro mês, logo depois que eu parei de tomar remédio. Uau! Então e foi assim na segunda gravidez, porque aí eu tive o Guilherme, 5 anos depois eu tomei, eu evitei, né, às vezes o pessoal pensa: "Ah, mas você ficou 5 anos pra", não, eu evitei gravidez, por 5 anos eu quis me dedicar ao Guilherme, por várias questões, e depois quando eu falei: "Eu quero ter o meu segundo e já vou me emendar no terceiro, né, então eu vou ter Uhum. agora o Mateus e depois vai ser o Nicolas". Então quando eu parei de me proteger, eu engravidei, né. Mas enfim, É aquilo, recebi né? esse diagnóstico e Não, e aquilo que eu já falei em outros episódios aqui, nada é por acaso, nem precisa ter razão. Suzy, e assim, agora vamos falar dessas joias maravilhosas que você tem, né, que assim, são ótimos, gente, quem conhece morre de rir, porque, é aquela coisa, vou até fazer 2 perguntas em uma agora, porque não tem nem como fugir. Mas primeiro, você tem, né, o Gui, que é o Guilherme, ele é um querido, o Guilherme é uma criança, assim, maravilhosa, que eu tive a honra e a oportunidade de conviver com ele durante 2 anos, aproximadamente. E, assim, o Gui, né, a gente vai falar de um assunto, assim, que é muito legal até para informar outras mães que, de repente, estão passando ou podem passar. O Gui, ele possui dislexia. E eu sempre tive trabalhando fortemente na conscientização dessa questão, tá. Eu me recordo que você, uma das coisas que abriu meu mundo foi quando você levou pra gente na escola na época, que você levou um quadro que as letras tinha uma frase e as letras dançavam. dançavam. E eu falei assim: "Gente", ali surgiu, eu te juro, porque você sabe que eu adoro aprender, né. Então quando eu vi aquilo eu falei assim, eu já ouvi falar na faculdade várias outras situações sobre dislexia, mas aquele quadro, aquilo me marcou muito, que eu falei assim: "Caramba!". E que tinha todo aquele trato de, nos textos tentar deixar as linhas mais As letras afastadas, maiores. as letras maiores. E, assim, como foi que você enfrentou essa condição? Porque, assim, você tem 2 filhos. E assim, como eu sempre falo, filho não é produto.
são educados da mesma forma, né? Eu acredito que você com os mesmos parâmetros, mas assim, gente, o Enzo, ele é muito engraçado. O Enzo, ele é todo assim, sabe? Ele é simpático, ele sorri, ele fala. E aí, o Gui, ele já é um pouquinho mais elétrico. O Enzo é 220, o Gui é 110. Mas vamos falar um pouquinho assim do Gui. Como que foi pra você enfrentar essa condição? É condição a palavra certa? Eu nem sei se é condição a palavra certa. Na verdade, é um transtorno de aprendizagem, né? A Uhum, dislexia, né? Não é uhum. nada físico, não é uma Sim. doença, né? Uhum. Mas para eu chegar nesse diagnóstico foi muito difícil, porque ninguém queria acreditar. Eu não sei se era tabu, acho que a dislexia era enfrentada como tabu, lenda, era uma coisa mais ou menos assim. Então, assim, eu, como mãe e professora, eu sentia que tinha alguma coisa errada com o Guilherme no momento da alfabetização, né? Eu era alfabetizadora, vivi uma vida inteira, fui criada por uma alfabetizadora e tinha algo errado. Embora a metodologia tenha mudado na questão do beabá, né? Que eu sou a Uhum. professora do beabá, né? Então, eu até conversei na escola, na época, né? Ele estava com 6 anos, para 7 já, e o que eu sempre escutava? Não, cada um tem seu tempo. Beleza, tem seu tempo. Só que eu via que aquele tempo estava passando e ele não conseguia fazer nenhum tipo de assimilação. Então eu percebia, já desde antes até, porque o Uhum. Guilherme teve atraso de fala. E eu não me deixava descansar, não. Eu estava sempre correndo atrás, querendo saber para ajudar, porque eu acho que quando você está informada, você consegue, né, Uhum. ajudar. Então, mas assim, não vou nem dizer foi uma dificuldade com a escola não, tá, eu estou falando de um sistema, Sim, tá, não sim, vou nem sim. falar Não. escola, é Sim, o sim, sistema. sim. O sistema coloca para você: "Não, ele não tem problema nenhum, ele é preguiçoso, ele não gosta de estudar, ele é desatento, ele não quer aprender ou ele não aprende". Mas ninguém fala para você: "Será que esse menino não é disléxico? Por que você não procura ajuda?". Ninguém fala. Então, assim, isso era um assunto também, era novidade para mim, porque e até me ajudou muito como professora, porque depois do diagnóstico, eu me transformei por completo na minha sala de aula, né. Então veio resposta para tudo. Então, assim, eu tive essa dificuldade real de diagnosticar o Guilherme como disléxico. Fui a médico e comecei a investigar autismo, que aí o autismo já era um termo mais aceito. Não, então Uhum. vamos fazer os testes, vamos fazer os exames. Porque eu falei: não, não é possível, não tá, eu sei que cada criança tem seu tempo, mas o dele está passando, e as outras crianças conseguiam e ele estava ficando para trás. E aí eu levei a médicos, a gente foi fazer exames em São Paulo, porque eu já estava partindo para o lado do autismo. E não foi identificado, né. E ao mesmo tempo, nessa época, né, mais um pouquinho para frente, ele foi passando. E era assim, ele aprendeu a ler, aí me trouxe um alívio, e a escola: "Tá vendo como é que ele aprendeu? Você não podia era incluir o seu método", porque eu queria incluir o meu método, e aí eles falavam que ia chocar, ia dar problema, então eu fiquei, esperando, aguardando. Então Uhum. eu não me intrometi, deixei a escola fazer o trabalho dela. E aí ele foi para o segundo ano, terceiro ano, e as dificuldades foram aumentando. Então as dificuldades não estavam atreladas a ele saber ler ou não. E eu vi que eu precisava fazer alguma coisa. E coincidentemente, eu tinha feito uma mobilidade interna e passei para mediadora de tecnologia e fui conhecer outras escolas. Eu fazia visitas semanais, né, nas escolas da região, e eu tive a sorte, ou a bênção, ou como quer que chame, de chegar no Colégio Estadual Edmundo Peralta, em Pati do Alferes, e conhecer a professora Cláudia Areias. É engraçado falar dela agora, porque, assim, na verdade, depois que eu saí de tudo isso, eu nunca consegui sentar com Cláudia Areias para agradecer. Então, eu espero que nesse áudio, nesse Exato. podcast, ela vai, né, a gratidão, porque foi uma professora que eu conheci trabalhando a questão da dislexia na escola, com alunos que não tinham diagnóstico, porque ela falou: "Suzy, ninguém dá diagnóstico. A verdade que nós temos é isso, é essa.
nenhum médico dá diagnóstico, é um tabu, ninguém quer falar sobre, né? Então vai passando panos quentes, vai passando por cima, o aluno vai ficando reprovado, ou vai tirando nota baixa, e aquilo vai empurrando e vai passando, quando vê, passou para o ensino médio, foi para a faculdade. Então a gente está fazendo um trabalho aqui de formiguinha, né? Porque a gente não pode chamar. Como é que chama pai e fala assim, olha, a gente acha, eu, professora, acho que o seu filho tem dislexia. Você pode levar numa equipe multidisciplinar para avaliar? Gente, isso aí, sim. Aí o projeto dela, junto com alguns professores, né, era fazer um teste nas turmas de primeiro ano, tomando como parâmetro, né, Uhum. imaginaram assim, todos são disléxicos, nós vamos trabalhar a turma inteira. E aí ela me convidou para acompanhar, porque ela já tinha Uhum. um estudo anterior, eles já estavam Uhum. trabalhando na escola há bastante tempo, e eu me interessei, eu falei, caramba, e eu estava numa angústia, e eu não conseguia respostas, e então eu aproveitava para me desabafar. E falava do caso do meu filho. E ela foi, assim, uma fofa. Ela: "Para, calma, não é o fim do mundo, já viu, os médicos já viram que ele não tem nada físico. Uhum. E é isso, eu suspeito de dislexia, então nós vamos ver. Tem testes, você pode, né". Tinha testes, nessa época já tinha, sites que ofereciam testes para você responder, ela me mostrou, nossa, gente, é um mundo. Eu fiquei, assim, ao mesmo tempo que apavorada, encantada, né, porque tínhamos ferramentas para trabalhar, que isso que é importante, né, quem buscava pelo assunto conseguia encontrar as respostas. E aí eu entrei nesse projeto com ela e eu fiquei, apaixonada, porque ela conseguiu provar de um bimestre para o outro, quando ela mudou, ela e os professores que estavam, foram poucos, mas foi o número suficiente para colocar Uhum. à prova, né, de que era o caminho. Então a professora Cláudia, no trabalho que ela fez com os alunos, ela fez atividades, os professores juntamente, para diminuir, aumentar o tamanho das letras, colocar frases curtas, utilizar verbos no infinitivo, né, com propostas assim mais objetivas, sem ter enunciados longos, e isso fez com que os alunos saltassem de um 5 para um 8, para um 9. E ela fez isso com as turmas, e ficaram algumas turmas sem essa aplicação, e aí ela pôde fazer o balanço, provando que esse tipo de atendimento, né, especializado, ajudava os alunos de uma forma geral, tendo eles diagnóstico de dislexia ou não. E foi aí que eu abracei, agarrei e fui em busca da equipe multidisciplinar. Então ele foi acompanhado por psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, e aí finalmente eu consegui, como neuropediatra, um laudo de que o Guilherme era disléxico. E com esse laudo eu consegui levar para a escola, né, e ele receber esse tipo de atendimento, né. Mas aí isso já foi em outra escola, que os professores já tinham, né, eu fui convidada, e ele foi seu aluno nessa Sim. escola, e a equipe era maravilhosa, e ali eu pude ver o Guilherme deslanchar, porque tinha o trabalho com a equipe multidisciplinar, o apoio familiar e o trabalho da escola, porque se não tiver esse trabalho Esse conjunto, tripé, né, esses 3 pilares, né. exatamente, a gente não consegue observar os avanços, né. Então, assim, ao longo da primeira fase do ensino fundamental, o Guilherme teve um desenvolvimento muito lento, porque eu estava naquela busca, Sim. né, então não tinha como ajudar. Depois, quando eu me informei, né, e fui buscar, porque, gente, é só colocar dislexia, tem um instituto, que é o ABCD, que ajuda, é tudo gratuito, tem ferramentas, tem orientação, né, ali você vai identificar se o seu filho se enquadra dentro daquelas questões. Então, assim, depois de ter esse tipo de conhecimento, o Guilherme deslanchou e hoje ele está fazendo faculdade de educação física. Ê, quero aplausos, No ele sonha. terceiro Muito aplauso, muito terceiro aplauso. período. Que delícia.
Não, isso você tá falando uma verdade, gente. Eu me lembro, assim, o Gui me marcou muito, porque eu me lembro no primeiro dia de aula a gente falou, olha, a Valéria é maravilhosa, Valéria Cardoso, beijo pra Valéria. Beijo, Valéria. Ela falou, nós temos um aluno disléxico, ele está vindo pra cá, o laudo do bonitinho. Eu fui o primeiro a falar assim, tá, como nós vamos recebê-lo? E aí foi tão maravilhoso que a gente começou, e no início o Gui era muito quietinho, assim, sabe, caladinho, papapá. E aí depois, conforme a gente foi trabalhando com ele, ele foi vendo. Ele, quando ele recebeu a primeira estrela dourada dele, que era tipo assim, e eu escrevo sempre um recadinho também. Ele aí já participava, ele já assistia os filmes, ele já debatia. E, cara, era assim, foi outro momento. As aulas de artes eram muito legais, muito legais, muito legais mesmo. E ele, a formação de filosofia que ele tem hoje, que ele é apaixonado por filosofia, toda essa formação e esse apego dele eu devo a você, nas Ah, suas aulas, obrigado. porque ele não teve outra referência de aula de filosofia na vida. Ele Gente, que tem legal. a sua. Então, quando as pessoas perguntam a ele, né, sobre aqueles contos, né, mitos, ele sabe tudo, é impressionante. Eu, às vezes, falo: "Guilherme", ele fala. Então ele se lembra exatamente das suas aulas. Então, assim, como um professor faz diferença na Ai, vida de um gente, assim aluno. eu fico emocionada. Mas é verdade, não, é verdade. Isso você pode perguntar para qualquer amiga minha, quando eu falo de são 2 coisas, aula de matemática, né, que ele aprendeu a gostar de matemática com a professora Ingrid, Uhum. e filosofia com você. Foi assim, porque são as matérias que para os alunos, né, fica, eu não sei se é que eles acham chato, acham É, difícil, ou as 2 coisas, as então duas eles coisas ficam das vezes, é. resistentes. Mas é assim, a referência de filosofia é a Júnior. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom. Quando este sininho toca, o meu famoso sininho, quando esse sininho toca, significa que a gente tá chegando ao fim do nosso chá da tarde, Suzy. Ah, peninha. Exato, agora nosso bolo tá saindo do forno. Uau! Mas antes da gente terminar, nós vamos ter aqui o nosso jogo das xícaras. Suzy, nós temos aqui 4 xícaras. Quem já acompanha já sabe como que funciona, mas nós temos aqui 4 xícaras. E essas 4 xícaras, elas são 4 chás diferentes. Primeiro é o chá de laranja com limão, que é um isso ou aquilo rápido. O segundo é um chá de canela, que eu vou te perguntar, um jogo rápido. Eu te pergunto e você responde a primeira coisa que vier em mente. O terceiro é o chá de morango, que é uma reflexão sua sobre a vida que você queira deixar para quem está ouvindo a gente aqui pelas redes radiofônicas. E o último é o chá de abacaxi com gengibre, que é uma situação problemática que a gente vai trazer aqui e você vai dar sua opinião sincera sobre. Daqui para cá, você quer a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta xícara? A segunda. É a xícara número 3, chá de morango, reflexão sobre a vida. Qual a mensagem? A gente está comemorando essa semana agora, o próximo final de semana é o Dia das Mães. Qual a mensagem que você quer deixar pelas redes radiofônicas do Brasil e do mundo, porque o nosso chá da tarde é ouvido fora das terras tupiniquins? Uau! Então, eu acho que não existe uma receita, de bolo para ser mãe, né. Não existe uma receita pronta, né, não existe um caminho, um certo e o errado, digamos assim. Eu acho que a gente precisa agir com o coração, né, a gente tem que formar, e quando eu falo mãe, eu estou dizendo assim, filhos para cidadãos no mundo, tá. Eh, eu acho que a gente tem que se preocupar em fazê-los felizes, mas acima de tudo, capazes de respeitar o outro, né. Eu sempre falo isso com eles e falo isso com meus alunos, né, a gente se todos tivessem o dom da empatia, que é você se colocar no outro, no lugar do outro, se eu estou no lugar do outro: "Ah, eu não gosto disso, poxa, isso é legal, eu vou fazer isso com ele, porque eu gostaria que estivessem fazendo isso comigo". Então eu acho que fica aí como reflexão, né. Não há receita para ser mãe, né. Eu acho que cada um precisa ajustar aí, né, porque cada filho é um indivíduo, né, a gente tem que respeitar, e aí é essa questão do respeito, a partir do momento quando você fala
para o seu filho que ele precisa respeitar a diversidade, as especificidades do outro, você também tem que se colocar como exemplo, respeitando cada um dos seus filhos, porque eles são diferentes, né? Eles são únicos. Eu falo o que minha mãe fala para mim, né? Nem os dedos da mão são iguais, mas a gente precisa de todos eles para fazer as coisas, né? Juntos. Então eles trabalham juntos para nos ajudar. E é isso que eu falo para eles. Então, eu acho que é essa a minha viver a vida, né? Aproveitar, deixar problemas de lado, e os estresses, eles fazem parte, mas é tudo como você saber lidar, né? Você precisa saber lidar com cada obstáculo, porque os filhos veem você, como a forma como você conduz, a forma como você reage, e eles tiram mais dos exemplos do que pela fala, né? Eles aprendem muito mais por exemplo. Então, essa é a minha reflexão de vida, digamos assim. Não, e a gente tem que lembrar sempre, você filho, é a sua primeira vez sendo filho, mas vocês pais, você tem que lembrar que também é a primeira vez deles sendo pais. E assim, gente, Suzy, foi maravilhoso ter você aqui no nosso Chá da Tarde, você é uma pessoa maravilhosa. Eu quero conversar mais. Não, vamos marcar um outro chá, com certeza. Foi maravilhoso ter você aqui. Eu sempre falo isso pra todo mundo, gente. Quando eu encontro, né, o pessoal ainda da SENEC, eu falo, gente, mãe como Suzimara, assim, como profissional da educação, quando a gente trabalha em educação, não importa em qual área, né? Eu falo, gente, não importa seja na psicopedagogia, seja no pessoal do balcão, seja em sala de aula, a gente sabe que você é uma mãe que é presente pros seus filhos, você é um tesouro pros seus filhos, eu tenho certeza que eles sabem disso, porque você tá lá, você tá presente, você cobra, mas também aquele negócio, você não passa o pano. E aí, gente, ainda tem também, que a gente tem que tirar um dia pra falar do Enzo. O Enzo agora tá em que ano? Primeiro ano do ensino médio. Gente, já tá no primeiro ano do ensino médio. Eu vi o Enzo correndo criança pelo aquele corredor da SENEC, assim, correndo, oi, chegava, e tio Júnior, gente, o Enzo na comédia. Falante igual a mãe. Exatamente. Mas olha, Suzy, foi maravilhoso ter você aqui. Se você quiser mandar um oi agora pra alguém, pros seus filhotes maravilhosos, esse é o seu momento pelas redes radiofônicas, como a gente fala, é o momento show da Xuxa, quero mandar um beijo. Todo seu. Verdade. Só corroborar com o tema mesmo, né? Eu nasci para ser mãe, amo ser, e fechando, né, até a questão lá da reflexão, eu acho que é fazer tudo com amor, né? Quando você se dedica com amor, tudo flui. Então, se você entrega amor naquilo que você faz, não tem como dar errado. Então, amo meus filhos, brigo muito com eles, sou a louca da casa, falo com eles, não apronta não, que eu faço meu chinelo virar drone, hein? Eles morrem de rir. Pedagogia do confronto. Então, assim, eles não me dão trabalho, eu não tive problemas, né? Porque eles foram acostumados desde pequenos aos limites, às regras, né? Numa educação tanto minha quanto do meu esposo, tá? Não posso deixá-lo de lado, ele teve participação direta nisso, então eles são maravilhosos. E Enzo, mamãe ama vocês. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.